E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com a série do LeetCode 75. Então, só para recapitular, a gente está resolvendo os problemas dessa série do LeetCode, que é um apanhado aí de problemas de programação, que estão aí divididos entre fácil e médio, que servem para você praticar a resolução de problemas para uma entrevista técnica, né? E a gente já fez um vídeo, a gente já fez esse primeiro exercício, e agora a gente vai continuar. Eu vou pular esse segundo aqui, que ele, apesar de estar marcado como fácil, ele é pelo menos mais difícil do que os outros fáceis que a gente tem aqui. E então eu vou atacar ele depois, tá? Então a gente vai agora com esse terceiro problema aqui de array, que é o Kids with the Greatest Number of Candies, né? Então é a criança com o maior número de doces. Vamos lá. Bom, então o que é o problema? Ele vai dar pra gente um array que tem um contador de quantos doces cada criança tem, né? Então essa aqui é uma entrada, por exemplo, e que vai me falar que a primeira criança tem 2 doces, a segunda criança tem 3, a terceira tem 5 e por aí vai. E ele também vai dar pra gente um número de doces extras, né? No caso aqui ele está passando 3. E ele quer saber o seguinte: se a gente pegar esses 3 doces extras e dar para alguma das crianças, se essa criança especificamente vai passar a ser a criança com o maior número de doces desse conjunto aqui, né? Então, nesse caso, se a gente está passando 3 e eu adicionar 3 a 2 aqui, eu vou ter 5. E 5 ele empata com a criança que tem o maior número de doces aqui. E segundo a regrinha dele aqui, o empate eu tenho que retornar true, ou seja, aquela criança é uma das crianças que tem o maior número de doces, tá? Com relação à segunda criança, 3. Se eu colocar 3, ele vai ter 6, então sim, ela também passa a ser a criança com o maior número de doces. O 5, com certeza. O 1, não. Eu posso acrescentar 3 aqui para a criança que tem um doce só e ela não vai passar a ser a criança com mais doce porque vai ser menor do que 5, né? 4 é menor do que 5. E por aí vai, né? Então o retorno seria um array de booleanos aí, né? Então você pode ver que todas elas aqui nesse exemplo seriam a criança com o maior número de doces, exceto aquela que hoje tem apenas um, tá? Bom, então vamos lá para a solução. Isso aqui parece ser um problema com uma solução bastante direta, né? Então a primeira coisa que eu quero saber é qual que é o número atual aí de máximo de doces, né? Quantos doces tem a criança que tem mais doce, né? Então para isso basta eu pegar um max dessa lista que ele está passando como parâmetro aqui, que são os candies, né? E a partir daí a gente já tem então qual que é a maior quantidade de doces, né? Ok. E agora o que a gente vai fazer? A gente pode percorrer o array para saber se a gente acrescentar o extra candies, se vai ser maior do que esse greatest ou não, né? Então, para cada criança aqui na lista de candies, o que eu vou fazer? Eu vou somar o kid com o extra candies. Tá, eu quero saber se esse número ele é maior ou igual ao greatest. Se ele for maior ou igual, eu posso considerar que esse cara, sim, eu tenho que retornar true para essa posição do array, né? Então vamos criar aqui um results, que por enquanto vai ser vazio. E tudo que eu tenho que fazer é adicionar ao result o valor booleano que essa expressão vai me retornar. Vamos ver se isso vai funcionar? Então depois do for eu retorno o meu result. Ok, parece que funcionou. Vamos dar um submit e ver o que acontece. Ok,
funcionou. E está falando que a gente é a solução mais rápida, simplesmente porque rodou em aproximadamente 0 milissegundos aqui, né? E com relação à memória, deixando um pouco a desejar, né? Mas me parece ser uma solução bastante satisfatória. E isso aqui é uma solução que usa basicamente a sintaxe básica da linguagem, né? Então, usando loop, usando if e por aí vai. Se você quiser dar um passo a mais e usar uma feature da linguagem Python para substituir esse loop, é possível também. A gente vai usar uma coisa chamada List Comprehension, que é o seguinte: eu vou declarar uma lista nova dessa forma. Eu quero que para cada elemento dessa lista seja o resultado dessa expressão aqui. Extra candies. O x mais extra candies, daqui a pouco a gente vai ver o que é x, é maior ou igual ao greatest para cada x que está na lista candies. Então, essa ferramenta de list comprehension é como se ele rodasse um loop internamente para criar uma lista aqui, né? Então, ele vai pegar para cada elemento aqui na lista candies, ele vai rodar essa expressão. E o resultado dessa expressão vai ser exatamente o valor dessa lista naquela posição correspondente da candies. Vamos ver se isso vai funcionar? Funcionou. Vamos usar submit. Ver se tem alguma alteração na... Foi uma solução que rodou de forma mais demorada, mas que teve uma performance de memória melhor. Mas, de qualquer forma, é muito interessante para vocês entenderem como funciona esse mecanismo de list comprehension aqui, e se vocês puderem se aprofundar, tenha lá no tutorial de Python, né, compreensões de lista. Ele vai explicar direitinho aqui do que se trata, dar alguns exemplos, né? Então, isso é uma ferramenta que é bastante usada por quem programa em Python, então vale muito a pena você dar uma aprofundada nisso, tá? Então é isso, pessoal. Resolvemos aí mais um problema de array. Marisol! Do LeetCode 75. É um problema de nível fácil. E a gente volta no próximo vídeo com mais um problema. Valeu!